E aí, pessoal, já estão aparecendo aí na live? Olha, eu quero até falar no início aqui que ontem eu fiz um desafio, que os 900 e tanto, quase 1000 que estavam nos acompanhando, que tinham hoje o compromisso de falar para um amigo, para um colega e tudo mais. E eu tenho uma novidade para contar para vocês. Eu não vou dar todos os detalhes não, mas eu vou dar um spoiler bom dessa novidade. Aqui no NT Play nós vamos dar um presente para você. No sábado, nós vamos dar de presente, eu escrevi vários livros, e um dos livros que eu escrevi foi a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Pena que eu não tenho um exemplar físico agora para mostrar aqui, mas depois a galera vai colocar aí para vocês uma foto e tudo mais. E o que tem nessa Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus? Eu escrevi ali, até parte do que eu falei hoje lá sobre a questão da estrela que anunciou a vinda de uma criança, e que eles sabiam que Jesus estava vindo, as profecias de fora, com as informações dadas em primeira mão, fonte primária, estão ali. E você é todo ilustrado em enciclopédia, capa dura, e tem algumas partes também o QR Code, por exemplo. Se eu estou lá falando do Mar da Galileia, no livro, aí você pode colocar o seu celular ali no QR Code e você vai ver uma imagem que eu filmei no Mar da Galileia. Se eu estou falando de Herodes, eu vou filmar ali o lugar onde Herodes foi sepultado, que sobrou do túmulo de Herodes. Eu, lá em Israel, eu fiz vários videozinhos lá em Israel e pegamos esses videozinhos e incorporamos na enciclopédia de maneira que você pode ler e com o QR Code ver a imagem daquilo que você está vendo. Gostou? Eu espero que sim, né? E se você quiser, nós vamos presentear você no sábado com 1 ou 2 exemplares. 2 exemplares aí. Eu agradeço muito a Giovana, da editora Apai Editora, que ela nos deu esse presente aí para a gente poder presentear a Novo Tempo. Então também não vou fazer caridade com o chapéu dos outros, né? Na verdade, não sou eu que estou sendo bonzinho, não. Foi a editora que falou, olha, tem tanta gente seguindo uma galera legal aí, nós queremos participar dessa festa também. Eu fiquei muito feliz com a Giovana, eu agradeço a ela, e depois fiquem tranquilos aí que tem toda uma galera orientando vocês aí. Já estou sabendo que a Laura também já está preparando os requisitos com todo o pessoal aqui, com o Blake. Vocês vão saber, calma que vocês vão saber. Agora o seu desafio é, já de cara, convidar alguém. Manda rapidinho lá, fulano, entra lá na live do Rodrigo Silva, ele vai responder algumas perguntas aí, né? Por exemplo, se Adão tinha umbigo, se não tinha umbigo, alguma coisa assim. Deixa eu começar a ver aqui. Deixa eu ver o pessoal. Maravilhosa mensagem de hoje, obrigado. Suzy, também tem a Carla. Como fazemos para participar do sorteio? Não é sorteio, é um brinde, é um presente que vai ser dado. Você vai saber, viu, Carla? Em breve. Também aqui, galera, mandem perguntas. Esse aqui é o pessoal daqui mesmo. Não, o Max já está entrando aqui. Galera, manda perguntas. Max foi meu aluno aqui lá no NASP. Daqui a pouquinho ele vai entrar com vocês aí. E vamos ver que tem mais perguntas também, tem muita gente participando, estou feliz, hoje está aumentando mais aqui. Tem um Rodrigo aqui, tem um outro Rodrigo aqui, olha, Rodrigo 30, Gilson Júnior, parabéns pelo programa de hoje, obrigado Gilson. Rosileide, maravilhoso, glória a Deus, eu só posso dizer glória a Deus. Tem aqui também a Karine, estou aprendendo muito com o Dr. Rodrigo na TV Novo Tempo, é um exemplo. Leandro Quadros também, ela cita outros apresentadores. Muito obrigado, viu, Kaline? Kaline, não é Karine não, Kaline, muito obrigado. Arthur também aqui. Manda um abraço para o Arthur. Abraço, Arthur. Na verdade, com o negócio de coronavírus, a gente manda um cotovelo, né? Mas acho que pode dar um abraço virtual, não tem problema não. Brincadeira, viu, Arthur? Muito obrigado pela sua participação. Gente demais aqui, esse negócio é bacana, eu estou começando a viciar nesse troço aqui, viu? Maurício Souza Rosa, eu nunca tinha ouvido a palestra a respeito do tema dessa noite. O que é possível falar a respeito dessas profecias apócrifas? Amanhã eu vou falar mais um pouquinho sobre isso aqui, viu, Maurício? Fica tranquilo. E algumas coisas mais você pode ver também na enciclopédia, tem, e também lá nesse guia de estudos evidências. Aqui, por enquanto, não está aparecendo pergunta não. Manda pergunta aqui, gente. Já pode ir adiantando alguma pergunta aqui. Estou com os meus auxiliares aqui e eles estão me ajudando. E é muito gostoso, sabe? Mesmo de maneira virtual, sair e estar com vocês aqui um pouquinho, aqui, curtindo esse carinho da galera. Isso aqui faz muito bem. Vamos ver aqui. A falta do óculos agora. Vamos ver aqui. Sou a doutora Joana Dark.
da Universidade Estadual da Paraíba. Ela fez uma pergunta ontem, inclusive, se não me engano, né? A ciência ajuda a revelar a beleza da criação. O caos acontece quando esquecemos o propósito de cada uma delas. O que achas? Com certeza, Jonadak. Muitas das entropias, se eu posso falar em linguagem acadêmica, são criadas pelo próprio ser humano. É lógico que um ateu, um agnóstico vai dizer, não, tem muito caos que não é causado pela humanidade, né? Um vulcão, por exemplo, o que a humanidade tem a ver? Mas a sua fala não está errada se a gente entender que o vulcão aconteceu porque lá atrás os nossos primeiros pais pecaram, não é? Isso é uma coisa muito, muito triste. Mas fiquem tranquilos, se o universo demonstra uma graciosidade, uma perfeição milimetricamente organizada, a gente chama isso de ajuste fino, fiquem tranquilos que se algo está fora de lugar, se quando eu perguntei por que a música ao invés de ruído, mas a música às vezes desafina, fiquem tranquilos que o grande maestro celestial, o nosso Deus, em breve vai corrigir essas dissonâncias que não deveriam estar onde estão. Gustavo Underline 95. Professor, eu entendo que o homem pecou e conheceu a morte, mas foi necessário que todos os animais e todo o planeta também se tornassem mortais e morressem, até mesmo as estrelas mortas? Olha, boa pergunta, viu? O Gustavo perguntou assim, professor, eu entendo que o homem, o ser humano, que foi o homem e a mulher, né, pecaram e por isso mereceu a morte, mas era necessário que toda a natureza e até estrelas morressem. Uma questão de estrelas morrer, eu vou colocar uma notinha de rodapé, porque ninguém viu uma estrela morrer, é uma dedução dos físicos, né, por causa do brilho, de uma luz de um jeito, de uma luz de outro jeito e tudo, mas deduz-se que as estrelas morram, né, mas ninguém tem uma certeza absoluta, ninguém fotografa uma estrela morrendo mesmo. Tem muitas coisas da física que são deduções a partir de observações que nós temos. Por exemplo, essas figuras que vocês veem da Via Láctea nesse formato, ninguém fotografou a Via Láctea. Para fotografar a Via Láctea daquele jeito, você tinha que estar fora dela. Então é uma dedução que nós temos, que a Via Láctea tem esse formato a partir de outras galáxias que foram feitas. São deduções. Não estou colocando-as como ridículas, mas são deduções, não são certezas absolutas para longe de qualquer questionamento. Então a questão de estrelas morrerem, eu deixo um pouquinho em suspensão. No que diz respeito aos animais, às plantas e ao planeta Terra, essa entropia aqui, por que foi necessário? Por duas razões. E quando eu falo entropia, de repente eu posso até incluir as estrelas também, alguma coisa do universo que entre em entropia. Em primeiro lugar, o cosmos, tudo que Deus criou, é um sistema integrado. Você sabe o que é um sistema integrado? Como, por exemplo, um computador ou uma placa-mãe. Se ela é um sistema integrado, se você quebra uma peça, não adianta trocar só aquilo ali, você tem que jogar fora a placa-mãe e comprar outra. Então o sistema, não como sendo tudo da parte de Deus, se uma parte está doente, as outras também são afetadas, não adianta. A corrente, ela é tão forte quanto mais fraco dos elos dela. A segunda razão, porque a Terra foi mais afetada, com a morte dos animais e tudo mais, aqui nós somos mais afetados do que o resto do cosmos, é porque aqui era o reino da humanidade. Aqui era o nosso estabelecimento. Deus deu a terra para nós. Então aqui sofreu mais porque seria o nosso reino. Mas fique tranquilo que a Bíblia fala que a natureza também participará da restauração trazida pela redenção de Deus. Paulo, novamente, toda a natureza, toda a criação geme com dores de parto, aguardando a sua redenção, né? E a revelação dos filhos de Deus. Temos mais uma. Isomar, lá de Brasília, amigo meu. Oi, Isomar. A estrela que anunciou o nascimento de Jesus ainda está no céu hoje? Será que podemos identificá-la? Pois, Omar, eu presumo que não, porque a Bíblia dá a entender que era uma estrela diferenciada. Você nota que os magos viram a estrela, seguiram-na e ela parou onde o menino estava. Uma antiga tradição cristã, patrística, diz que, essa tradição é preservada, por exemplo, por Santo Agostinho e outros autores que eu poderia citar. Se eu não me engano, também agora Orígenes também fala a respeito disso. Há uma tradição cristã muito antiga que essa estrela foi formada por um brilho angelical. Aqueles mesmos anjos que apareceram para os pastores, né? Eles também guiaram os magos e eles provocaram aquele brilho no céu que fez com que os magos seguissem até o lugar onde a criança estava. Eu particularmente não presumo que seja uma estrela convencional, mas um brilho celestial interpretado pelos magos como sendo uma estrela. Agora, pena que, como eu falei lá no programa, não tem todos os detalhes dessa profecia ou destas profecias
antigas, eu só sei que eles sabiam que uma estrela demarcaria o nascimento do Filho de Deus entre a humanidade. Max já está aí com a gente? Vai entrar. Vai entrar daqui a pouquinho, vamos lá. Eu, como não estou vendo aqui a tela, quando ele entrar, vocês já me... Teve a oportunidade de fazer um bate-papo numa sexta-feira lá no NASP, Super Sexta, que era o nome da programação lá. Fala, Pepe! Max, já me disseram que você está online aí. Como é que tá, meu irmão? Tudo jóia? Tudo jóia. Olha, galera, eu tô chocado. Acho que seria uma boa oportunidade, viu, Rodrigo? Pra galera printar aqui. Vocês estão resolvendo aqui. Sério? Eu sei que você não é galinha, mas tá bem chocado. Não, de boas, de boas. Eu tava falando pro pessoal printar aqui esse momento épico, porque esse é um encontro histórico entre a voz mais grave e a voz mais aguda do meio adventista. Olha que eu já tive voz bem aguda, viu, meu amigo? Ah, então tem esperança para mim também. Mas com certeza, e eu ainda tenho vontade de ser primeiro tenor, viu? Mas, Max, você está no NASP ou você está onde agora? Eu estou no NASP aqui, quarentenado, há 72 dias, no Coelho. A gente mora pertinho, né? Tem que ser separado, tem que ser de máscara o tempo todo. Mas na verdade não, porque como ninguém tem Covid aqui, isolaram a gente, então tá tranquilo, a gente fica normal. Eu mesmo não tenho máscara, porque eles isolaram todos os alunos internos, então a gente tá aqui tranquilo. Exatamente, é isso mesmo. O NASP, para quem está acompanhando, saber, é o Centro Universitário Adventista de São Paulo. São 4 campi, um virtual e 3 outros, um em São Paulo, capital, o outro fica em Hortolândia, no interior de São Paulo, e o outro campus, que é onde eu dou aula e o Max também estuda lá, é o campus em Engenheiro Coelho. Mas é tão grande lá, são tantos anos que a gente quase não se vê pessoalmente, né, Max? Eu estou sempre viajando para o Oriente Médio, ou dou aula na pós-graduação, mas pelo menos virtualmente a gente está se encontrando aqui. Eu dou algumas viajadas para pregar por aí a gente devia combinar um dia, a gente dava, se nosso avião se cruza, a gente dá tchau pela janelinha do avião. Pelo menos isso aí, viu? Pois bem, Max, você tem algumas perguntas que o pessoal está fazendo aí? Parece que já chegaram. Eu vi você cobrando lá. Gente, galera, façam perguntas aí. Tô cobrando. Tem muita pergunta boa aqui, viu, pastor? Tem muita pergunta boa. E falaram que a gente pode pegar pesado aqui, hein? Então, a gente vai pegar, hein? Beleza? Cuidado que você não está formado ainda. Eu tava mexendo aqui, eu já estou colecionando algumas perguntas aqui, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta, porque eu tava vendo algumas coisas das coisas que eu gosto de estudar e tal, e eu lembrei de um deus romano chamado Mitra. E esse deus romano, ele diz a lenda, né, dos romanos, que ele nasceu de uma virgem, que ele era o mediador entre Deus e os homens, e que ele ascendeu do céu. E aí também tem um outro deus daquela região, chamado deus Atis, que ele também foi de nascimento virginal, e que toda primavera eles comemoravam a ressurreição dele. Certo? Isso sem contar César Augusto, né? Que a gente estava falando aqui do César, né? Tava bem legal, né? Que ele tinha um slogan. Ele tinha um slogan porque ele se considerava Deus e ele dizia que não há outro nome sob o céu pelo qual os homens sejam salvos. Certo? E eles anunciavam o grande advento de César. Certo? Então, tendo esse conhecimento com background, como a gente pode ver Jesus e não ver ele só como outra divindade? Boa pergunta você fez. Bom, vamos fazer algumas diferenças. Primeiro, o culto de Mitras aportou em Roma após os dias de Jesus. O mitraísmo só vai chegar em Roma a partir do final do primeiro século. Antes disso, não havia o culto mitraísta. O culto mitraísta em Roma, ele vem da Pérsia. O culto a Atis e sua mãe Cibele também são... eu estou na dúvida se alcançou os tempos de Jesus ou se veio um pouquinho depois de Tibério. Atis, ele era apaixonado pela mãe dele, Cibele, que era a deusa da lua, e ele fica louco depois por causa da sua paixão pela mãe dele. E qual a diferença de Jesus para esses outros mitos? Eu poderia colocar 3 aqui, Max. Em primeiro lugar, legal. Você vê que esses outros pretextos deuses têm uma história muito recheada de... promiscuidade, orgia, bebedice,
falta de controle sobre as paixões. Vamos pegar o Atos que você mencionou. No êxtase pela paixão da mãe dele, ele fica louco e ele se castra, se veste de mulher. E fica o resto da vida vivendo como mulher. E quando tinha o culto de Cibele e o seu filho Atis, havia uma procissão em Roma, onde um grupo carregava num tablado, assim, uma estátua de Cibele, e outro grupo carregava a estátua de Atis. E quando os dois se encontravam ali, alguns jovens ficavam tão enlouquecidos que eles se castravam, jogavam o órgão sexual na janela de alguma família, e as famílias adotavam aquele jovem ali, colocavam roupa de mulher nele, ele se tornava agora uma sacerdotisa. Olha que e era que o pessoal fala, e era que o pessoal fala mal do judeu que se circuncida. Então, pelos seus frutos conhecereis, a primeira diferença seria esta. A segunda diferença que eu vejo é que Jesus, o nome dele, mudou a história. Até hoje, Jesus está aqui. Essas outras divindades já caíram no esquecimento. E a terceira e última diferença que eu posso ver é que Jesus começou pequeno, mas se tornou tão grandioso que alguns mitos posteriores dessas divindades acabam plagiando Jesus. Por exemplo, originalmente, não há nada que Mitras fosse filho de uma virgem. Isso foi colocado na Idade Média para comparar com Jesus quando houve. Depois? Depois, então. Então, aí tem um choque. Então, quem imitou quem, né? Exatamente. Porque tem um documentário chamado Zeitgeist. Zeitgeist, em alemão, significa o espírito do tempo, né? Zeit é espírito, né? Geist é fantasma, né? O fantasma do tempo, o espírito do tempo. E esse documentário queria dizer que Jesus é um plágio dessas coisas, mas é justamente o contrário. Muitos desses mitos que se tornaram um plágio do cristianismo e outros nem têm na fonte primária alguns detalhes que o documentário apresentou. Legal, Pastor. Olha, eu estou colecionando aqui bastante perguntas. Galera, vamos mandando aí, hein? Vamos maratonar aqui, Pastor? Vamos ver o máximo de perguntas que a gente pode responder? Eu quero responder, eu estou juntando aqui a pergunta de 3 pessoas. Estou juntando a pergunta do Regis Arantes, da Fabiana Diniz e de outro Diniz, que também que é coincidência, que é o Reinaldo Diniz, certo? Que eles estão falando sobre os diferentes conceitos que a gente tem de Jesus, certo? Tal igreja vê um Jesus que é mais amável, outra igreja um Jesus mais sério. Então, igual tem o filme do Homem-Aranha no Aranhaverso, parece que a gente está no Jesus e o Jesus Verso, certo? Então, Jesus tá cada vez mais difícil. No Carnaval, a gente viu uma grande apologia a Jesus. Até que ponto o caráter de Jesus ele tem que ser até que ponto certas coisas que estão sendo construídas, que estão sendo espalhadas sobre Jesus devem ser caladas, devem ser desconstruídas, conceitos devem ser construídos, e que conceito que está esquecido do caráter de Jesus que a gente deveria construir, que a gente deveria se preocupar em pregar? Entendi. Interessante e profunda pergunta essa que você juntou aí, do Fabiano, do Regis e do Reinaldo, viu? Deixa-me colocar o seguinte. Em primeiro lugar, quando Jesus estava uma vez com os discípulos em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a eles: o que dizem os povos que é o homem? Aí eles falaram: uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que o senhor é Jeremias, alguns falam que é profetas. E Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quando Jesus colocou isso, nós pegamos alguns princípios que ajudam a responder essas perguntas. Primeiro deles, nenhum dos apóstolos disseram para Jesus: eles falam que o senhor é um charlatão, que o senhor é um vagabundo, que o senhor é um maloqueiro, que o senhor é um ridículo. Eles só falaram coisas boas de Jesus. Não que o senhor é João Batista, não dos profetas. Mas a primeira lição que Jesus dá nos apóstolos ali é o seguinte: não adianta dizer coisas bonitas sobre Jesus se não proclamar de fato quem ele é. Essa é a primeira questão. Não adianta falar coisinhas bonitas de Jesus, eu tenho que proclamar quem ele é. Segunda questão, não adianta você admirar os ensinos de Jesus se você não comprar o pacote todo. Como C.S. Lewis falou, as coisas que Jesus fez e falou são tão fortes que nós temos que fazer alguma coisa. Ou ele é um mentiroso, é um lunático. A gente pode se aprofundar nessa parte aí, porque tem muita gente perguntando sobre isso. Tem muita gente falando assim,
eu curto Jesus como literatura, como contador de histórias. Foi um rapaz aqui, acho que é Mauro o nome dele, Mauro Magalhães. Ele falou, eu curto, acho legal assistir o Evidências, os programas da Novo Tempo, mas assim, assim, até um ponto intelectual, um aspecto moral, filosófico, mas agora você vem com essa história de adoração, aí pesa a barra. O que você acha? Entendi. Ô Mauro, eu respeito muito a sua opinião e fico feliz de você acompanhar o Evidências, mas é justamente o que eu estava citando de C.S. Lewis, ele mesmo um ex-ateu, que era professor de Oxford, professor de literatura, e C.S. Lewis que colocava isso no livro Um Mero Cristianismo. Não adianta Livraço. você admirar Jesus, não adianta, porque as coisas que Jesus falou de si mesmo, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em grego, isso é muito forte, ele fala ego eimi re rodós, re zoe, re aletheia. Quando você lê isso em grego, como eu citei aqui, o artigo é muito enfático. Jesus não falou, eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades, eu sou um dos caminhos. Deus falou assim, quem vem ao Pai se não... Então essas declarações dele são tão fortes que eu repito para o Mauro e para outras pessoas o desafio de C.S. Lewis. Ou Jesus, para falar isso, ele era um mentiroso, e se ele era um mentiroso, para que eu vou admirar o que ele falou? Ou ele era um louco, ele era um louco, então para que eu vou admirar? Ou ele era realmente o que ele disse, o Filho de Deus. Não tem uma quarta alternativa. Ou eu o considero um louco, eu o considero um mentiroso, ou eu o considero o Filho de Deus. E se ele é o Filho de Deus, ele é muito maior do que um filósofo. Eu posso ler Nietzsche. Eu falei com vocês quando eu preguei aqui, agora no final de semana eu reli pela segunda vez o Metamorfose, do Kafka. Tem coisas em Kafka... Nossa, um dos meus livros favoritos! Tá falhando aí, você tá me ouvindo bem? Sim, eu acabei de dizer que Kafka é um dos meus livros favoritos, inclusive eu tenho 3 versões dele só aqui, porque eu gosto muito de comparar. Mas como o Kafka é apenas uma pessoa humana, eu posso admirar algumas coisas dele e discordar de outras. Eu posso algumas aplaudir e outras corrigir. Mas alguém que se declara o Filho de Deus, a coisa é mais séria. Aí que a barra é mais pesada. Então, nesse sentido, recusar adorá-lo é se colocar numa muito perigosa. Legal. Por falar em perigosos tem essas perguntas aqui do pessoal, viu pastor? Vamos lá. Tem uma pergunta mais perigosa que a outra. Eu achei bem legal uma pergunta aqui do Fernando William Sete, aqui, que ele perguntou sobre se o evangelho foi injusto quanto a não abrangir, por exemplo, Jesus chegou lá para o pessoal na Palestina, e o pessoal na América do Sul, que viveu nos tempos antes de Cristo, ou o pessoal lá na Ásia, e aí? Esse livro que eu citei, do Don Richardson, no Fator Melquisedeque, ele responde bem essa pergunta. Para que o evangelho tivesse sentido racional e comprovável, ele tinha que ser um fato histórico. E para ser um fato histórico, dentro do matiz de um fato histórico humano, Jesus não poderia vir onipresente. Ele não poderia nascer em todos os lugares ao mesmo tempo, senão ele não se encarnaria. Jesus se encarna de verdade, e não apenas de maneira fantasmagórica, ele tinha que se encarnar num DNA, num nome, num sobrenome, filho de um pai, de uma mãe, como todos nós. Eu não consigo nascer em várias casas ao mesmo tempo. Eu não consigo ter vários nomes ao mesmo tempo. Então, Jesus tinha uma identidade, um contexto. Ele não podia nascer uma vez a cada ano. Então, por isso que ele nasceu em Belém da Judeia. Se ele houvesse nascido, sei lá, aqui na América do Sul, entre os astecas, nós estaríamos fazendo a mesma pergunta. Por que ele nasceu entre os astecas, mas não Deus? Legal, verdade. Então ele nasceu no lugar mais simples do mundo. Porém, como é que esses outros povos foram atingidos? Três vezes. Em primeiro lugar, eu falei hoje aqui no sermão, parece que Deus permitiu que esses povos tivessem, como se diz em inglês, glimpses, feixes da verdade, assim, estalos da verdade, através da luz de Deus. Nós vemos elementos da luz, eu repito de novo isso do livro de John Richardson, você tem flashes da luz de Deus entre vários povos. Vou dar um exemplo. Aqui na América Latina,
O pessoal do Peru, ali eram os maias, se eu não me engano, né? Não, Incas, perdão. O Peru eram os Incas. Peru é Inca. A tradição de Viracocha. Viracocha, na visão deles, era o Filho de Deus que haveria de vir para morrer pela humanidade. Então o Evangelho chegou a eles. O Evangelho chegou a eles de alguma maneira. Talvez Deus permitiu que um anjo fosse e desse um sonho a Rodrigo. Mas é Jesus e não Viracocha. Jesus não é tão envaidecido assim. Se a verdade dele aparece num outro lugar com outro nome, ele aceita aquele povo. Então essa foi uma maneira que essa mensagem chegou. Segunda maneira, pelo fato de Jesus ter sido alguém que preparou discípulos, esses discípulos começaram a pregar a vida dele pelo mundo. E realmente o Evangelho espalhou pelo mundo. Tanto é que eu não nasci na Judéia naquele tempo, eu nasci no Brasil no século XXI, e nós estamos aqui falando sobre ele. E em terceiro e último lugar, Deus permitiu que o evento dele fosse tão forte que dividisse a história da humanidade, tanto ocidental quanto oriental. Porque mesmo que hoje a China tenha o calendário chinês, o ano chinês, mesmo que os judeus tenham o ano judaico, ainda assim, a Bolsa de Valores de Hong Kong, ela segue o calendário ocidental. Mesmo assim, a Bolsa de Valores que tem lá em Tel Aviv, Israel, segue o calendário ocidental. Mesmo a Arábia Saudita, para questões comerciais, ainda segue o calendário ocidental, mesmo que eles tenham o ano da ascensão, da Egéria, a viagem de Maomé, que é o calendário muçulmano. Em outras palavras, Cristo dividiu a história. Massa, massa. Pastor, a gente consegue mais uma pergunta aqui, bem legal, da Cibele Almeida? A saideira agora, como é? Saideira! Vamos lá. Vamos lá. Mas não é o sentido que tem hoje do after, né? Então vamos lá. Vamos nessa. Cibele Almeida, eu estou até deixando assim, vou pegar a pergunta dela e colocar um outro fator. Jesus defendeu as mulheres. O livro de Lucas mostra isso de um jeito bem evidente e tal. Mas se Jesus queria realmente defender as mulheres, ele não poderia ter nascido mulher? Olha, eu acho que essa pergunta ela fica inócua no seguinte sentido. Porque uma vez quando eu estava estudando nos Estados Unidos, eu lembro que num seminário lá, alguém tinha perguntado assim, quando a Bíblia fala que Jesus sofreu todas as dores do mundo, mas Jesus não sabe o que é ser estuprado por um desconhecido numa rua, Jesus não sabe o que é ser filho de mãe solteira, Jesus não sabe o que é ser negro, Jesus não sabe um monte de coisa. E aí realmente entraria a pergunta dela, ele também não sabe o que é ser mulher, ele não... Exato, foi o que eu quis dizer. Quando a Bíblia fala que ele sofreu em todas as dores, é no seguinte aspecto. Veja bem, eu não preciso passar exatamente pela experiência que você está passando para dizer que eu te entendo, eu te compreendo e eu te defendo. Por exemplo, você pode estar com uma terrível dor de cabeça. Eu nunca tive uma enxaqueca, mas eu tenho uma dor de dente terrível. Não importa se é dor de cabeça ou é dor de dente. Dor é sempre dor. Dor é sempre dor. Então, a partir do momento em que Cristo, sendo Deus, assumiu a humanidade e sofreu como ser humano, ele pode falar que ele entende a todos, até as mulheres. Eu não nasci mulher, mas eu já tive situações em que muitas mulheres falaram: Rodrigo, eu me sinto compreendido por você. Quando você dá um aconselhamento, por exemplo, quando você faz um sermão. Eu não nasci judeu, mas houve uma situação que eu estava fazendo evidências lá em Israel, e eu estava falando sobre o Holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial, e um rabino de Nova York, que estava lá em Israel, veio emocionado falar assim: você falou com tanta paixão do nosso povo que eu me senti consolado por suas palavras. Eu posso falar que eu me simpatizei com ele. Esse é o sentido da palavra simpatia. Sofrer com, e não necessariamente sofrer a mesma coisa. Uau! Boa, pastor! Olha, queria que você colocasse seu dedo aí e autografasse o seu livro. Por favor. Será que tem como você assinar aí digitalmente? Mas vamos fazer o seguinte, o pessoal vai colocar as regrinhas aqui de quem vai ganhar o presente, e eu, antes de ir embora, eu vou ver se eu dou um jeito de ou deixar um exemplar assinado, ou vou ver como é que eu vou conversar. Não, esses daqui são os meus. Esses daqui são os meus. Se você puder assinar digitalmente, eu te agradeço. Com o seu dedo aí. Acabando a quarentena,
eu podendo ter contato físico de novo com os alunos, eu vou até o seu quarto aí, pessoalmente, explicar para você. Pastor, eu vou cobrar, hein? E vamos fazer de novo aquela super sexta, igual a gente fez aquela vez lá no Nossa, NASP. pode crer. Porque o pessoal que está em casa fica com vontade de estudar no NASP também. Tamo junto. Nossa, vai ser legal. Combinado, hein? Combinado. Valeu, Pastor. Marcos, muito obrigado. Deus abençoe muito você e seus estudos aí, viu, meu amigo? Você também. Deus tenha misericórdia de nós aí. Paz, amor. Valeu. Amém. Galera, todos que participaram aqui, muito obrigado pelos abraços, os carinhos, as perguntas. Lamento que eu sei que muita pergunta ficou sem ser respondida, mas realmente o tempo é curto, né, quando a coisa é boa. Einstein falava que o tempo é relativo a partir do aspecto da física e eu posso aplicar aqui também a partir do aspecto da emoção. Alguém brincou que realmente o tempo é relativo, depende se você está do lado de dentro ou do lado de fora da porta do banheiro, né? É verdade. Quando a gente tem um momento gostoso assim, passa rápido. Mas muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. Amanhã eu conto de novo com vocês, participando aqui, atuando. E até sábado. Sábado você pode ganhar aqui um presentinho. Amanhã, na rádio... Oi? A live vai ficar gravada. Ah, a live vai ficar gravada. Eu não sabia. Nos outros dias você está também? Não. Olha, eu não sabia disso. A live vai ficar gravada aí no Instagram do @NTPlayOficial. Que legal, eu não sabia disso. Aí você pode curtir lá depois, rever as perguntas. E recapitulando o nosso schedule, a nossa agenda de amanhã, às 11 horas eu estarei na Rádio Novo Tempo. Você pode sintonizar na Rádio Novo Tempo em qualquer lugar do Brasil ou do mundo através da internet. A Rádio Novo Tempo às 11 horas da manhã. Às 22 horas na TV Novo Tempo, com transmissão simultânea para a Rádio Novo Tempo. E às 11 horas aqui, juntinho de você, no @NTPlayOficial. Um beijo no coração, boa noite, sonhe com os anjos.